Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Learning BI Academy. Meu nome é Marcelo Puentes e nesse vídeo falaremos sobre o gráfico de linhas. Antes, já peço a vocês que deixem seu like, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações. Após assistir o vídeo, deixe seu comentário e nos siga em nossas redes sociais. Isso ajuda o canal a crescer e vocês ficarão sempre sabendo quando os novos vídeos estarão liberados aqui no canal. E para vocês baixarem a base de dados que a gente vai utilizar aqui nesse exemplo, vocês podem acessar o nosso site. Todos esses links estarão fixados na descrição do vídeo. Ok? Então vamos lá, vamos ao que interessa. Um gráfico de linhas, geralmente, ele é utilizado para que você consiga acompanhar o comportamento de uma categoria, quer dizer, daquilo que você quer analisar, dentro de um determinado período. Dito isso, já fica meio que indicado assim que no eixo Y, a tendência é que você sempre coloque uma data, já que você vai acompanhar o comportamento de uma informação ao longo de um período. O interessante é que no eixo X você tenha uma data, um período ali, né, algo cronológico para você acompanhar. Quando eu digo data, não é só dia, mês e ano, não. Você pode expandir isso para hora, minuto, segundo, né, dependendo daquilo que você quer acompanhar, em qual unidade de cronologia você quer acompanhar o comportamento daquela informação. Tá? O visual utilizado é esse aqui, ó, gráfico de linhas. Como eu sempre comento nos outros, já comentei nos outros vídeos e sempre comento, eu vou usar o maior espaço possível, porque é um exemplo que eu estou dando a vocês. Mas, em condições normais de temperatura e pressão, vocês sempre vão ter que adequar o tamanho do gráfico ao espaço que você tem dentro do painel, porque um painel não vai ter um visual só, né? Ele terá vários visuais. Então, a intenção é que você sempre ajuste ali da melhor forma possível, tomando cuidado para não omitir, para não cortar, para não truncar nenhuma informação que dificultaria a análise dos dados e, obviamente, o consumo do seu painel. Então, vamos lá. Aqui, ó, no eixo X, nós vamos trabalhar com a data de venda. Antes, deixa eu só mostrar aqui a tabela para vocês, né? Então, nós temos uma coluna data de venda, item, vendedor, valor unitário, quantidade, valor total, que é unitário vezes a quantidade, avaliação, unidade federativa, data de entrega e se houve devolução ou não. Voltando aqui, então, ó, para data de venda, para eixo X, nós vamos colocar a data da venda. Quando nós colocamos uma informação do tipo data, ele te dá a opção de selecionar só aquela parte que você quer da data, ou você pode escolher a data em si, né? A data, dia, mês e ano. Tá? Então, é só você mudar aqui, ó, nessa setinha para baixo, escolhendo a data ou a hierarquia. Nesse exemplo, eu vou usar a hierarquia. Então, volto aqui e eu vou escolher só o mês. Então, eu vou tirar o ano, eu vou tirar o trimestre e vou tirar o dia. Até aqui, ok, né? Então, vamos lá. Eixo Y. Eu vou colocar aqui o campo valor total. Todo campo que você joga no eixo do gráfico, o que ele vai procurar fazer? Bom, eu tenho uma tabela inteira com vários dias de vários meses ali dispostos. Como eu estou pedindo para ele agrupar os valores que estão distribuídos naquela coluna, o que ele vai fazer? Ele vai tentar agregar esses valores. E a forma de agregar inicialmente, aqui ele usa como padrão, é a soma. Então, por isso ele coloca aqui o valor, ou melhor, o título soma de valor total, porque se você clicar aqui nessa seta, você consegue observar, ó, que ele está agrupando por data, ou perdão, por soma. Então, essa aqui é a primeira linha. Bom, se eu quiser acompanhar só as datas, né, só as vendas no período, o gráfico está pronto. Se eu quiser uma segunda linha para fazer uma comparação, eu posso selecionar o valor total de novo e colocar aqui no eixo secundário. Ó. E ele também vai agrupar por soma, porque é o padrão. Aqui eu vou selecionar por média. E aí nós temos duas linhas, agora que uma expressa a soma e a outra expressa a média
das vendas ou das receitas num determinado período. No caso aqui, o mês. Ok? Então, em tese, o teu gráfico está pronto. Esse é o seu gráfico de linha. O que que a gente pode fazer aqui para observar? Bom, eu tenho aqui o eixo Y, o eixo X, o eixo Y secundário, as duas linhas que são identificadas aqui pela legenda, né? E eu posso melhorar a visualização ou ter informações complementares, melhor dizendo, a partir do momento em que eu vou passando o mouse sobre a interseção dos meses com os destaques das linhas. E aí eu consigo saber qual é a soma, né? Que valor aquela linha está representando, tanto na soma quanto na média de venda. Mas a gente pode melhorar a apresentação do gráfico, né? Então, vamos formatar esse gráfico. Eu vou trabalhar aqui as principais formatações, perfeito? Então, para formatar, é só clicar nesse botão aqui, ó, formatar seu visual. Ele é dividido em duas abas, a do visual e do geral. Na aba visual, você terá aqui as características do visual que você está trabalhando. Então, isso aqui muda de acordo com o visual que você escolheu. Se você voltar ali e escolher um gráfico diferente desse, um cartão, uma matriz, essas opções aqui serão alteradas e ajustadas de acordo com o visual com o qual você está trabalhando. Já na aba geral, é aquilo que é comum a todos os visuais disponíveis. Então, aqui fica mais tranquilo, porque isso aí não vai ser alterado, né? Ele é padrão para todos os outros. E quando eu, numa eventualidade de formatar através do pincel, aqui na página, aba página inicial, pincel de formatação, o que ele vai procurar copiar, né, de formatação é o que tem aqui na aba geral. Se eu tenho dois visuais semelhantes, ou né, que tenha mais alguma coisa em comum, ele vai tentar levar o que é específico do visual, visto que pode ser comum a ambos, mas em condições normais, só o geral. Bom, voltando aqui então à formatação visual. Eixo X. Então, nós temos aqui os valores, que são os meses propriamente ditos, e que a gente pode escolher aqui uma cor para ele, pode escolher uma fonte, um tipo de letra, e aumentar aqui para você melhorar a visualização. Bom, título. Aqui embaixo já traz o título. Qual é o título que ele traz? O nome do campo que você selecionou, né? Então, nós estamos trabalhando com a informação mês. Então, ele já colocou mês aqui. Se eu quiser colocar no plural, por exemplo, eu posso, ó, meses. Ou posso colocar período de análise, enfim. Aí fica a meu critério. E aí eu posso escolher também uma fonte para ele, um tamanho e uma cor. Você pode escolher uma cor um pouco diferente ali para trabalhar uma identidade e colocar ele em negrito, por exemplo. Tá? Então, aqui, essas são as principais formatações do eixo X. No eixo Y, nós temos o valor da escala, que seria mexer nesses valores aqui. Eu, particularmente, não gosto, e eu vou mostrar um recurso lá na frente, em que vai ficar mais evidente o porquê que eu não gosto. Aí eu recupero esse assunto. Tá? Então, aqui não precisa colocar nada. Em valores, obviamente, os valores que estão ali. Então, eu vou colocar aqui preto, vou colocar uma fonte um pouco maior. Reparem que ele está colocando aqui 150 mil, 100 mil. Eu quero o valor, né, não é por extenso, mas o valor sem essa unidade. Então, exibir unidades? Nenhuma. E aí eu tenho aqui os valores. Posso pôr decimais? Posso. Vou botar aqui duas decimais. Então, ele acrescenta duas decimais ali ao valor. E aqui, o título também. Ele está colocando soma de valor total porque é o nome do campo que ficou lá. Quando eu falo o nome do campo, é só você observar aqui, ó, mês, soma e média. É esse título que ele está levando para lá. Então, voltando aqui no título,
eu posso botar total de receitas de venda. Pronto. Escolho uma fonte e posso destacar também, como eu fiz no outro. Então, aqui eu tenho a formatação do eixo Y. Eixo Y secundário. Aí eu tenho também a escala, que eu vou mostrar lá na frente, como eu já comentei. Aqui uma fonte. A mesma formatação que eu tenho de lado, eu posso pôr aqui nenhuma, duas decimais. E aqui é média de receita, média de valor total. Eu posso botar aqui receita média, por exemplo. Receita média de venda. Escolho uma fonte, tá? Então, eu tenho aqui os dois eixos bonitinhos. Aqui, deixa eu só subir essa lista para não ficar muita coisa. Vou encolher aqui o título, valores e o eixo. Na legenda, eu tenho isso aqui, ó. Legenda é o que eu estou identificando aqui. Então, eu posso escolher onde eu quero a legenda. Normalmente, as pessoas gostam de colocar centralizado, cadê? Inferior central, porque a legenda vem para cá. Eu, particularmente, não gosto. Por quê? Vamos considerar que todos nós, em condições normais, temos da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, você está me dizendo o seguinte, que o cara vai olhar essas linhas aqui e depois de observar as linhas é que ele vai identificá-las. Não é melhor ele identificar primeiro as linhas para depois ler o gráfico? Então, é por isso que eu não gosto. O título. Uma cor, uma fonte. Posso pôr em negrito aqui, se eu quiser dar um destaque nele, posso aumentar. Aí é o trabalho do que eu quero fazer. O título na verdade, ele está até sem título ali, está só com o nome do campo. Então, eu posso botar aqui receitas. Dois pontos, e aí ele já traz aqui, ó, receitas, dois pontos, tá? Então, isso trata a legenda. Opções, texto e título. Depois nós temos as linhas de grade. O que são as linhas de grade? As linhas de grade eu vou colocar aqui para vocês, vou botar em cor preta mesmo, e vou colocar sólida, para vocês já verem. A linha de grade é um recurso utilizado nos gráficos para que você consiga acompanhar melhor a referência dos valores nos pontos mais afastados do eixo. Então, você saber que se essa ponta está em 100 ou 150 pode te causar ali uma certa dificuldade. Então, existe o recurso de linhas no gráfico. Eu não gosto. Eu já vou explicar como é que eu contorno isso depois. Vou tirar aqui. Controles deslizantes. O controle deslizante é isso aqui, ó. Tá vendo? Ele mostrou aqui para gente um controle em que eu posso fazer o seguinte, ó. Se eu começar a arrastar esse cara aqui, ó, eu vou fracionando ainda mais a escala. Lembra que eu falei, olha, a gente não vai mexer na escala porque lá na frente tem um recurso que vai mostrar por que eu não gosto? É esse o recurso. Então, aquilo ali, se eu não souber informar as escalas do eixo Y ou do Y secundário, eu posso distorcer o gráfico. Então, se eu quero dar uma opção a quem está consumindo o meu gráfico, dele granular, né, dele mudar ali, fazer uma alteração na escala, eu prefiro disponibilizar esse recurso, né, do que mexer na escala de forma fixa ali. Tá? Então, é uma situação em que eu posso oferecer para quem vai consumir o meu relatório. Eu vou deixar 100,
As linhas. Eu posso definir coisas que será aplicada a todas as linhas, ou só a soma, ou só a média. Então, vamos pegar a soma primeiro. Linha sólida, arredondar, tipo de junção, né? A largura está em 3, eu posso botar 4 aqui, ó. Tá vendo que ele ficou um pouquinho? Eu posso definir uma outra cor também, se eu quiser, né? Vamos supor aqui que eu quero um lilás. Então, ó, mudei a cor aqui. E eu posso depois chegar aqui e alterar para média. Manter sólida, ou eu posso botar um tracejado, ó, até para uma sobreposição eu ter uma identidade melhor ali. Ah, a largura, eu posso também aumentar um pouco para dar um destaque, tá? E posso escolher uma outra cor exatamente para contrastar com aquela que eu já coloquei. Então, quando elas coincidem, ó, eu consigo entender que há uma sobreposição das linhas, porque eu escolhi duas cores ali que conseguem se destacar, né, de uma melhor forma, tá? Essa interpolação, se eu quiser suave, tá vendo como é que ela fica? Ou se eu quiser por etapas, ela ganha esse contorno. Então, se eu colocar as duas por etapas, elas ganham esse contorno. Tem horas que é legal ficar assim, tem horas que não é legal ficar assim, tá? Mas eu vou deixar linear mesmo para as duas, que esse é o padrão ali, né, de mercado, digamos assim. Então nós escolhemos se ela é tracejada ou se ela não é, se ela está arredondada ali ou se não está, qual é a largura, né? Eu também posso trabalhar isso, tá? Então eu posso escolher para cada série ou para todos ao mesmo tempo. É sempre bom você mudar a cor das linhas, né? Colocar cores diferentes para que haja uma identificação melhor da informação. O que eu estou falando, gente, às vezes parece meio óbvio, mas eu sempre acho que a obviedade é uma coisa muito subjetiva, porque é óbvio para quem, né? Mas continuando. É, escurecer a área. Ele ganha esse contorno aqui, ó. Isso às vezes ajuda na visualização, tá? Porque ele não perde a característica da linha, mas você entende ali um pouco melhor aquela tomada. Fica a teu critério se você vai usar isso aqui ou não, e você pode colocar a questão da área, né? Só para uma ocorrência, ou se você quer para todas, tá? Aí fica a teu critério o que que você vai fazer. Então, por exemplo, ó, vou colocar aqui. Tá vendo? Eu escolhi só para um, não escolhi para os dois. Então, é um trabalho de visualização aí que você pode fazer, tá? Bom, marcadores. Os marcadores, eles são um recurso. Eu vou botar para todos, vai ficar mais fácil. Tá vendo? Ó, ele ganhou umas bolinhas aqui em cima, ó. Então, ele coloca onde há a junção do valor, né? Ó, a referência do eixo X com o eixo Y, ele coloca o marcador. E esse marcador pode ser de vários tipos diferentes. E pode até ter uma cor diferente do que você está colocando ali, para chamar exatamente mais atenção, né? Aí, obviamente, eu faria cores diferentes, né? Um para cada um, se fosse o caso. Tá? Deixa eu botar aqui uma outra cor, vou botar um vermelho aqui, que vai ficar bem diferente. Tá vendo? E aí você consegue trabalhar essa situação, tá? Então, os marcadores são esses carinhas aqui. Eu vou deixar para aqui, como é um exemplo, não estou preocupado muito com a beleza, com a estética, e sim de mostrar os recursos. E aqui nós temos uma outra situação, tá? Que é a seguinte.
Rótulos de dados. Os rótulos de dados, ele traz para mim aqui, ó, né, os valores de cada uma dessas linhas. E aí eu posso escolher aquilo que eu quero fazer. Eu vou colocar em todos até para a gente mostrar aqui algumas dificuldades. Então, vamos lá. Estou em rótulos de dados. Eu vou colocar aqui a posição. Eu estou deixando automático, mas eu poderia forçar acima ou eu poderia forçar abaixo. Fica a meu critério. Eu vou deixar alto porque ele vai tentar se autorregular ali. Deslocamento eu não vou precisar utilizar. O título já acho que polui muito, porque aí ele vai colocar o que é soma, o que é média. Então não acho que seja uma coisa interessante. O valor, você pode escolher uma cor ali e até aumentar essa cor, essa fonte. Só que aí nós temos o seguinte, né? Olha só. Primeira coisa, se eu tenho aqui os valores em cima de cada um desses, concorda que eu não vou precisar nem dos valores no eixo X, perdão, no eixo Y ou no eixo Y secundário? Então, em tese, né, o que eu posso fazer é o seguinte: chegar aqui, ó, e tirar os valores, perdão, não do eixo, mas do eixo X aqui. E eu posso também tirar os valores do secundário. Aí eu ganho um espaço maior para o gráfico, tá? Então, eu estou aqui em rótulos de dados. Tranquilo? Posição, nós já comentamos. O título, já comentamos. Aqui, a cor. Se eu vou querer unidade, se eu não vou, mas aquele já está ok, eu não preciso me preocupar com isso. Detalhes aqui, não há necessidade de trabalhar essa ideia por enquanto. Sendo mais importante, uma tela de fundo. A tela de fundo, observe que ele coloca ali um sombreamento, né, atrás do valor. Para que isso? Para que você consiga ver, melhorar a visualização do seu valor. Ó. Então, ele ganha aqui uma transparência que você ajusta, e isso vai servir para quando você tiver conflito de cores, né? Então, se eu tirar a área, obviamente, essa marca da área aqui vai ficar mais fácil. Mas como eu deixei, então aqui eu procuraria colocar uma cor de fundo que destacasse o valor para que ele permanecesse visível. Porque se você coloca aqui uma cor, por exemplo, se eu colocar aqui um amarelo, tá? Tá vendo? Ele vai destacar alguns e no outro nem tanto. Agora, se eu chegasse nos valores, né? Se eu chegar lá no valor e colocasse o valor aqui como amarelo, aí eu já teria um problema de contraste. Então é sempre interessante você entender como funciona essa tela de fundo, porque você consegue melhorar a visualização dela. Oh, desculpa. Aqui, então, em opções, né, dos rótulos, tá? Nós trabalhamos posição, se fosse o caso, né? Trabalhamos o título não mexendo nele, o valor nós formatamos, a tela de fundo nós colocamos ali. Então, isso aqui são os rótulos de dados. Os rótulos das séries seria aqui, tá? Se você já tirou os valores, não vai precisar usar esses rótulos de séries, porque o rótulo, na verdade, é o nome que você está dando, né? E esse nome já está identificado aqui. Então, a princípio, você não precisaria desse recurso também. E se você fosse colocar algum plano de fundo, alguma coisa, uma imagem atrás do gráfico, que eu acho que mancha um pouco o gráfico, não acho que vai ficar legal. Então, aqui eu tenho as principais formatações desse visual. Formatação do gráfico. De novo, não estou preocupado nem com a estética, né? E sim com
o que eu posso mostrar para vocês de recurso. Obviamente, profissionalmente, eu não iria usar essas cores, esses marcadores. Mas como exemplo, para vocês entenderem o que a gente está fazendo, tá ok. Na aba geral, também você não precisa mexer em tudo, ó. Propriedades, altura, largura, né? Desculpa, coisas que acontecem. Então, olha só. Aqui eu tenho já tamanho, posição, isso tudo você vai fazendo de forma mais manual ali, arrastando ou adequando aqui, ó, sabe? Arrastando ali, enfim, essa propriedade não precisa. O título é uma coisa interessante, porque aqui ele está soma de valor total e média. Você pode botar aqui total de receitas versus receita média. Aqui você pode pôr normal, aqui você pode botar a fonte que você quer, pode reduzir um pouco aqui, 12 é sempre um bom tamanho. E aqui tem uma jogada interessante, ó. Eu vou colocar a fonte branca e a tela de fundo um azul. E aí eu ganho uma barrinha de título ali, tá vendo? Dou um acabamento. E depois eu posso botar aqui em efeitos. Eu vou pegar aqui fronteira visual. E em fronteira visual eu vou colocar a mesma cor. Os cantos arredondados, porque eles são em 90 graus, eu vou colocar aqui 5 e vou colocar uma largura 2. Então, eu já tenho aqui um arredondamento. E se eu estivesse trabalhando com contrastes de fundo de tela, eu colocaria aqui um sombreamento. Aí depende do que eu quero utilizar, nesse caso não há necessidade. Então, nós formatamos o nosso gráfico. O que que ainda é interessante mostrar para vocês aqui? Eu tenho aqui, ó, ainda pequenos múltiplos ou múltiplos pequenos. Eu vou colocar aqui, ó, a unidade federativa. Quando você coloca unidade federativa, para esse gráfico não vai ficar legal, mas é um recurso que existe. Ele divide pelas 4 unidades federativas da nossa tabela e coloca ali micrográficos de linhas, mantendo as formatações das ocorrências dentro daquela região, dentro do período que a gente está analisando. Tá? Então, isso às vezes facilita, às vezes dificulta, depende aí do que você quer fazer. Eu raramente uso, mas é uma opção interessante para alguns gráficos. O de linha talvez não seja uma melhor indicação, a não ser que você tenha intervalos 100% completos, o que não é o nosso caso. Se você tiver registro em todos os dias do, do ano, né? Então, para todos os vendedores, para todos os itens, tiver uma base mais consistente, aí você terá os gráficos inteiriços dentro de cada uma dessas regiões. Mas se você tiver poucos dados, como é o nosso caso aqui, talvez não fique legal. Mas é interessante vocês verem assim, até para entender quando usar e quando não utilizar, tá? Eu vou remover aqui. E aqui em dicas de ferramentas, nós temos o seguinte: reparem que quando você traz o cursor para cima do gráfico, ele traz as informações soma e média, que é o que está ali dentro daquele período de junho aqui que você está colocando. Perfeito? Então, se você quisesse trazer mais alguns dados, por exemplo, número de vendas dentro desses períodos aí, você pode arrastar aqui o valor total para dicas de ferramentas. Ele vai agrupar por soma. Você manda agrupar por contagem e você pode melhorar a apresentação aqui, colocar número de vendas. E aí, quando você trouxer o mouse para cima do gráfico novamente,
ele acrescentará o número de vendas daquele período. Perfeito? Então, aqui nós temos um gráfico de linhas formatado, tá? Então, voltando ali à definição do gráfico, é um gráfico que você utiliza para acompanhar o comportamento das suas categorias. No nosso caso aqui, nós temos a soma das receitas e a média das receitas ao longo de um determinado período. É isso. Gostou? Deixe seu comentário. Siga aquelas instruções iniciais, porque são muitas, eu não vou falar de novo. E até o próximo vídeo. Até, pessoal.